Muitas pessoas têm me perguntado, né, por que, mesmo elas sendo religiosas, mesmo elas sendo evangélicas, mesmo elas fazendo a vontade de Deus, mesmo elas lendo a Bíblia, né, e procurando aplicar a palavra de Deus na sua vida, por que que muitas delas têm problemas, têm dificuldades, têm falta de dinheiro, falta de condição, né? Saúde, né? Por quê? Será que Deus está provando essas pessoas por alguma forma? Será que Deus estaria punindo essas pessoas por alguma razão? A Bíblia nos mostra de forma bem clara que Deus não é um Deus punitivo. No passado, quando ele precisou salvar o povo, né, lá no Egito, e em algumas vezes ele colocou os próprios anjos à disposição do povo dele para que protegesse, né, em guerras. Eram épocas diferentes, existia uma necessidade que Deus se provasse, né, para as outras nações, para as outras pessoas, né, e que houvesse uma proteção muito forte. Então era um momento onde Deus precisava se fazer presente. Nos dias de hoje, apesar de vivermos num mundo conturbado, atribulado, é, Deus não está mais provando tão diretamente aos seus servos, àqueles que o seguem, aos membros da igreja. Né? Nem tudo que acontece de ruim conosco é uma aprovação de Deus, é um deserto imposto por Deus, é um erro nosso dentro da organização e dentro das doutrinas de Deus. Muitas vezes, se nós olharmos para trás, se nós analisarmos os passos que damos na vida, né, a forma como nós caminhamos e a forma como nós manejamos a nossa vida, nós vamos ver que grande parte dos problemas que nós vivemos são causados por nós mesmos. Muitas vezes estamos desempregados, apesar de existir uma grande escassez de emprego, né? Com muita dificuldade se consegue um trabalho, mas a gente acaba fraquejando, a gente acaba, como se diz, molejando um pouco depois que a situação está meio que organizada, né? E aí nós chegamos atrasado, nós não cumprimos com a nossa função como devemos cumprir, infelizmente existem pessoas que vivem ficando doentes, levando atestados, e elas acabam perdendo o emprego. Foi uma atitude de Deus ou foi uma atitude errada sua? Muitas pessoas sofrem acidentes por estarem, mesmo religiosos, o que é pior ainda, muitos acidentes de carro acontecem porque as pessoas estão desatentas ao caminho. Né? Estão falando nos celulares, estão ouvindo música, estão se maquiando, estão desatentas àquilo que elas estão fazendo. Ah, mas eu estava ouvindo um hino da igreja. Não importa. Ali, naquele momento, a sua atenção tem que estar voltada para o que você está fazendo, para o trânsito, para estar dirigindo o carro. Às vezes o hino fala uma coisa tão emocionante que a gente começa a viajar naquele testemunho que está sendo dado dentro do hino e você esquece de olhar para frente, de olhar o que está acontecendo. Aí vem uma pessoa que também não está prestando atenção no caminho, atravessa o sinal, passa na sua frente, e aí você tem um acidente. Foi Deus? Será que foi Deus realmente que foi lá e te puniu? Ou puniu aquela outra pessoa que estava lá, que de repente também era um cristão? Ou foi a desatenção dela, estar fazendo uma outra coisa no momento em que não deveria? Muitas pessoas ficam doentes não porque Deus a está punindo, mas porque comem de forma errada, se alimentam, bebem coisas erradas, né? São dadas ao alcoolismo, comem comidas com excesso de gordura, de açúcar, comem quantidades absurdas de comidas com muito óleo, com muita gordura. E aí será que quando passam mal é Deus que está punindo? São coisas que nós devemos examinar.
né? Pessoas que vivem situações de risco, situações perigosas, né? Como algumas cidades que nós temos no Brasil, onde tem bala perdida, tem tiroteio, as pessoas ficam andando na rua para lá e para cá. Existem situações, eu conheço a situação de um determinado pastor que ele testava Deus, ele punha Deus à prova. Porque ele, como religioso, achava que Deus protegeria ele em todas as situações. E ele andava. O tiroteio começava, ele começava a caminhar no tiroteio, ele andava, ele saía pregando no meio do tiroteio, né? E até que um dia a filha dele no colo tomou um tiro, veio a falecer. Foi Deus provando ou foi a atitude dele irresponsável de andar, de sair no meio de um tiroteio? Estava pondo Deus à prova. Há poucos dias atrás eu vi um vídeo na internet de um pastor em algum local dos Estados Unidos. O pastor com uma cobra na mão, né? Tem um texto na Bíblia que diz que Deus protege, inclusive, contra os animais peçonhentos. E ele pegou aquela cobra, começou a botar no pescoço dele, das outras pessoas, dos membros da igreja, e rodava e pulava com a cobra na mão e abaçava a cobra, botava a cobra na frente do rosto dele, até que uma hora a cobra pegou e picou a orelha dele, dentro do ouvido dele. E aí começou a sangrar de um lado, do outro, sangrar pela boca. Não mostra o final do vídeo se o pastor veio a falecer, mas gente, ele estava testando a Deus, né? Ele estava, aquilo é uma simbologia. Ele estava pegando ali e testando a Deus com uma cobra venenosa. E aí, foi Deus que permitiu que ele se ferisse ou foi a irresponsabilidade dele, com os membros da igreja, inclusive colocando a situação de Deus numa situação complicada? Porque como é que as pessoas vão passar a ver Deus a partir dali? Nossa, Deus permitiu que ele fosse picado, então Deus não protege os seus. Olha a irresponsabilidade e a consequência de tudo isso. A Bíblia mostra lá em Romanos, capítulo 8, versículos 35, depois do 38 e 39, que nada nos tira do amor de Deus, né? O amor de Deus é tão grande que ele deu o seu próprio Filho para que nós tivéssemos a salvação. E olha que Cristo teve uma morte horrível. A ciência diz que foi uma das mortes mais dolorosas, mais sofridas. Então você acha que um Deus assim, que amou tanto a nós, iria depois nos punir, nos colocar em punições? Você acha que um Deus como esse vai pegar o seu servo e vai condenar ele ao inferno pela eternidade, lá junto com Satanás, com os demônios? Deus está sempre de braços abertos, irmãos. Deus está sempre esperando que nós nos arrependamos. Deus está sempre pronto a nos perdoar. Sabe? Mesmo que você vire as costas para Deus, mesmo que você abandone a Deus, mesmo que você deixe Deus de lado, quando você se purifica, quando você limpa o seu coração, basta que você olhe, basta uma lágrima escorrendo, basta que você se ajoelhe e peça. Deus consegue ver o seu coração, os sentimentos que estão lá dentro. E se você estiver pedindo perdão de verdade, com toda a sua alma, com toda a sua vontade, se arrependendo do seu pecado e querendo ter uma vida nova com Deus, Ele vai te perdoar. Então jamais Deus vai criar condições para te punir. Jamais a culpa das nossas atitudes erradas, a culpa dos nossos problemas é Deus. Normalmente, fomos nós que agimos errado. Pense mais nisso. Valorize mais a sua relação com Deus. Tome mais cuidado com a sua vida pessoal, né? A nossa vida é um fruto da consequência dos nossos atos. Pense nisso. Essa foi a mensagem que eu quis deixar para você hoje. Se ela serviu para você, eu fico muito feliz. Se você conhece alguém que essa mensagem pode ajudar de alguma forma, indique para ele, mande para ele. Eu sou o pastor Rosni Moraes, da Igreja Evangélica Liberdade Religiosa, e foi um grande prazer falar com você hoje.